videoaula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reino vegetal. Essa aula de hoje é mais uma visão geral do reino vegetal para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre a frente B do capítulo 7 do livro de vocês. Então vamos lá. As plantas, de maneira geral, elas são eucariontes, pluricelulares e fotossintetizantes. Então, a característica principal das plantas é fotossíntese, é fazer fotossíntese, né? Elas possuem embriões nutridos e protegidos por tecido da planta-mãe. Então, a gente tem lá a semente, né? Quando a gente fala de embrião e no caso de planta, a gente está falando de semente. As sementes ou os esporos, enfim, a gente vai ver esses detalhes um pouco mais adiante. Todas essas células, elas vão ser protegidas e nutridas por tecidos da planta-mãe, beleza? Então, olha só, o ciclo reprodutivo deles é diplobionte. O que é o diplobionte? Professora, que eu não lembro muito bem nessa aula de ciclos reprodutivos. Vou explicar para vocês. Diplobionte é que tem alternância de geração. Ele tem fases haploides e tem fases diploides no vegetal. Então, o gametófito das plantas, o gametófito deles, vai ser haploide, tá vendo aqui? N. A parte dos esporos, né, o esporófito dele vai ser a geração diploide. Isso daqui tá naquela outra videoaula que eu deixei para vocês sobre ciclos reprodutivos, tá? Então, olha só, na fase haploide dele, a fase N, ele vai encontrar com outro ser haploide, vai fecundar, vai ter a fase 2N dele. Vai sofrer a fase 2N dele, no caso o esporófito, vai sofrer meioses, que vai se dividir, né? Vai para lá o próximo e ele volta a ser gametófito com a fase N dele. Então, ele tem fases haploides e fases diploides. Por isso que o ciclo de vida dele, ciclo de vida das plantas, é diplobionte, beleza? Então, vamos continuar aqui. São a base da cadeia alimentar. Planta, sem planta, a gente não tem o principal, né? Que é lá a base de toda a cadeia. Eles modificam o ambiente em que eles vivem. No caso, quando a gente tem um ambiente que é rico em vegetação, a gente tem um ambiente que tem muitos habitats para animais diferentes, né? Macacos, insetos, preguiças, enfim. As plantas, elas servem para habitat, elas servem para dar umidade para o ambiente, elas servem para gerar o gás oxigênio, né? A grande maioria do gás oxigênio que a gente tem nas grandes cidades é proveniente das plantas. Tá, fornecem alimento e é basicamente isso aqui. Fazem associação com fungo. As plantas fazem associação com os fungos. No caso, são as micorrizas, os fungos que fazem associação com as plantas. Tem estudos que mostram que raízes que têm associação com um fungo, elas crescem mais, né? Elas fazem melhor o desenvolvimento do caso do vegetal. A gente tem aqui, falar um pouquinho sobre a célula da planta, tá, pessoal? As células, elas são eucariontes. O que seria uma célula eucarionte? É uma célula que tem a carioteca, né, que tem o envoltório nuclear. Elas possuem um vacúolo. Isso aqui é uma característica de planta mesmo, uma característica de célula vegetal. É um vacúolo grande. Esse vacúolo grande, a maior parte dele serve para armazenar água, né? As nossas células animais, a gente até tem vacúolo, mas o nosso vacúolo tem uma outra função que, por acaso, as plantas também têm, que é uma função digestiva. O vacúolo das células animais tem a função digestiva. Já o vacúolo das células vegetais, a função primordial deles é armazenamento de água. Então, é um vacúolo bem grande para armazenar água suficiente para distribuir ele para aquela célula, para o metabolismo dela. As plantas, elas têm uma parede celular que é feita de celulose, tá? Tem outros seres vivos que têm parede celular também, que a gente já viu no caso das bactérias, né? Os procariontes. Só que a parede celular das bactérias é feita de um outro composto e não da celulose, tá, pessoal? Celulose, então, é característica de célula vegetal. Importante ser dito também que a gente pensa assim, poxa, mas elas têm essa parede celular, como é que as células se comunicam, né? Como é que faz aquele, né, processo de célula a célula, enfim, de passar nutrientes, no caso de vegetais que são menos evoluídos, digamos assim, né? As briófitas, por exemplo, elas não têm vasos condutores de seiva, mas eu vou falar isso um pouco mais adiante. Como é que faz a comunicação entre as células? Tem um detalhe aqui, ó, são os plasmodesmos. Plasmodesmos, pessoal, são pontes de ligação entre as células.
entre a parede vegetal. Eu tenho uma parede vegetal aqui, uma parede vegetal ali. Eu tenho uma ponte de ligação entre essas paredes, né, da célula vegetal, justamente para fazer esse intercâmbio entre nutrientes, entre água e tal, enfim. Mas isso a gente vai falar um pouco mais adiante também. E a característica principal da célula vegetal está aqui, ó, cloroplastos. Para que servem os cloroplastos? Quero ver se alguém sabe. Ah, isso aí. Cloroplastos servem para fazer fotossíntese, seriam os produtores de glicose das plantas, né? A gente tem a nossa mitocôndria, que seriam os nossos produtores de energia. No caso dos cloroplastos, eles produzem a glicose da planta, que posteriormente vai ser consumido em a energia. Então aqui, usando luz solar, ele produz glicose, ele faz fotossíntese. Então assim, o cloroplasto, a função dele é fazer o quê? Fotossíntese. É a principal função e é uma das principais características das plantas, né, pessoal? É ser fotossintetizante. Então vamos lá. Possui uma cutícula para proteger da desidratação. As células vegetais e os vegetais, de maneira geral, eles têm uma cutícula que é impermeabilizadora, né? Que é para não deixar a água evaporar com facilidade. Eles têm, a gente vai ver mais na frente, que existem estômatos, que são partes da célula vegetal, que tem um buraquinho, que deixa a água evaporar, que precisa realmente que a água saia. Mas, para não perder água em excesso, já que a planta ela não consegue sair para beber água, né, pessoal, quando tá com sede. Então, assim, para não perder água em excesso, ela tem essa cutícula que protege toda a planta, que protege também a parede da célula vegetal, beleza? Tem os meristemas apicais. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Meristema, né, vocês vão ver aqui no vídeo, vou botar para vocês a foto do meristema, para vocês verem como é que ele é. Meristema apical permite o crescimento da planta pela vida inteira. Então, assim, a planta ela vai crescer, 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 crescer. Umas crescem mais rápido, outras crescem mais devagar. Umas crescem muito, outras crescem menos. Mas as plantas, o meristema, essa junção dessas células meristemáticas, elas permitem o crescimento do vegetal para sempre. Por isso que sempre que a gente vai podar a planta, a gente tem que cortar em cima e podar, podar, podar. Da mesma forma que a gente poda a planta em cima e impede o crescimento exagerado daquele determinado vegetal, que a gente não quer que cresça muito, existe também o meristema que fica nas raízes. Então, da mesma forma que a planta cresce para cima, ela cresce para baixo. Então, esse meristema, essas células meristemáticas, elas estão tanto nas pontas das raízes quanto nas pontas das plantas. E também tem meristema no caule. Então, a planta ela consegue crescer para cima, para baixo e consegue crescer na largura, né? No caso, no caule dela. Então, a planta cresce a vida inteira graças aos meristemas apicais. Entendi um pouco, então, de célula vegetal. Entendi um pouco, então, sobre a classificação geral das plantas, assim, né? A forma geral dos vegetais. E aí eu vou entrar aqui um pouquinho na classificação de modo rápido, tá, pessoal? De modo grosseiro mesmo, porque nas próximas aulas a gente vai ver cada um desses grupos vegetais. Então, olha só, classificação. Eu tenho as briófitas. Briófitas são seres avasculares, como eu falei para vocês anteriormente. A forma que eles passam nutrientes é de célula a célula. Então, a comunicação desses seres aqui, dessas plantas, das briófitas, vai ser através dos plasmodesmos. Então, é célula a célula que eles fazem essa transferência de água, de glicose, enfim, de produtos de fotossíntese, né? Então, são plantas avasculares. Eu vou ter depois, seguindo na classificação, as pteridófitas. Ah, desculpa, gente, vou voltar um pouquinho aqui. Briófitas são os musgos, tá? São os famosos musgos. Tem musgos e hepáticas. As hepáticas, elas têm esse nome porque o formato delas é bem pequenininho, né? Mas elas têm um formato meio que de fígado, assim, por isso que é hepática, enfim. Aí a gente tem no segundo grupo as briófitas. As briófitas, elas já possuem um tecido vascularizado, né? Então, nas briófitas, as briófitas foram os primeiros seres que surgiram xilema e floema. Eu vou falar um pouco mais disso também adiante para vocês. Xilema e floema são os tecidos vasculares das plantas. É através deles que passam os nutrientes, né? São os vasos condutores de seiva. Passam os nutrientes, passam a água, passam os sais minerais, são através do xilema e da floema. E isso surge a partir das pteridófitas, beleza? Gimnospermas. As gimnospermas são as primeiras a terem sementes.
Então, gimnospermas são os pinheiros, as araucárias, né? Ah, não falei para vocês, desculpa. Pteridófitas são as samambaias, as avencas, aquele samambaiaçu. Mas isso também eu vou falar um pouco mais adiante quando a gente falar mais criteriosamente de cada grupo, tá? Então, beleza, voltando aqui nas gímeno, então, gimnospermas são as primeiras que apresentam sementes, tá? Gimnospermas, como eu falei ainda há pouco, são as araucárias, os pinheiros, né? São as gimnospermas. E as angiospermas, para terminar, que são os vegetais mais complexos, né? Que tem flores e frutos, beleza? Todos os vegetais são embriófitas. O que é isso? No caso dos esporos ou das sementes, elas, como eu falei para vocês anteriormente, elas são protegidos pelo tecido da planta-mãe. Todos os vegetais são. E eu coloquei aqui para vocês uma linha do tempo, né? Para vocês entenderem um pouquinho, mais ou menos, como é que isso começou. A gente começa com as algas verdes, seriam as cariófitas, tá vendo aqui? Houve uma evolução para os embriões protegidos, começando com as briófitas. Houve uma pequena evolução, apareceram tecidos vasculares, xilema e floema, as pteridófitas. Aí apareceram as sementes, também no processo evolutivo, Aí a gente tem as gimnospermas. Houveram aparecimentos de flores e frutos, a classificação para angiosperma. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada grupo, tá, pessoal? Eu vou falar mais aprofundadamente sobre cada grupo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.